Os hormônios contraceptivos sintéticos causam uma incapacidade dessas mulheres produzirem LH. Isso traz um aspecto prático, que se essa mulher não produz o pico do LH, ela não ovula. E é por isso que os anticoncepcionais têm um efeito tão eficaz em impedir uma gravidez. Mas também tem problemas que não são discutidos e precisam ser levados ao conhecimento de todas as pessoas. O preço que a mulher paga por não ovular é muito alto, porque ela não só não ovula, mas ela também não produz mais progesterona. E essa supressão da capacidade de produzir progesterona vai trazer para uma parte considerável de mulheres usuárias de anticoncepcionais um problema chamado predominância estrogênica, que acaba provocando múltiplas anomalias e múltiplos desequilíbrios que estão na base de vários problemas ginecológicos, como a TPM, os miomas, a endometriose, a miomatose uterina. Não só na prática, mas na literatura científica, existem fartas evidências que comprovam de maneira indubitável que o uso de contraceptivos hormonais sintéticos está diretamente relacionado à oncogênese mamária. Aumenta a incidência de câncer de mama. Terceiro tipo mais usado pelas mulheres, a injeção mensal. A injeção mensal é um anticoncepcional combinado. A diferença aí da injeção mensal para a pílula é que a pílula a mulher precisa tomar todos os dias e a injeção mensal não. Você toma a injeção uma vez no mês, mas os efeitos colaterais são muito grandes. Por exemplo, osteoporose, câncer de mama. Eu tive uma aluna de 24 anos, usava a injeção mensal, ela sentia muita dor de cabeça, ela era inchada, meninas, aquele rostinho redondinho assim, ó, parecia uma lua cheia. Ela parou de usar e vai conversar com ela agora. Afinou, corpão, toda bonitona, gente, é outra vida. E nenhuma mulher precisa se intoxicar para prevenir uma gravidez, sendo que é totalmente possível você prevenir uma gravidez sem usar anticoncepcional. 3 meses antes de casar, eu comecei a tomar o anticoncepcional. 2 anos depois, eu já comecei a sentir muitas dores, primeiro nas pernas. Foi surgindo dores de cabeça. Passaram a ficar muito intensas. Eu já estava ficando refém de remédio, eu já não estava tomando mais remédio simples. E eu falei, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu comecei a pesquisar pela internet e aí apareceu que poderia ter sido o anticoncepcional. Te achei, né, pelo anúncio do YouTube mesmo. E aí me inscrevi na semana anticoncepcional. Se eu não me engano, foi na segunda aula. Eu já parei, eu já estava convencida de que tinha jeito e de que eu ia estudar. Eu tô muito feliz, eu me sinto mais leve, eu acordo sem dor de cabeça, eu acordo descansada. Realmente é um método completo, não é só uma listinha do que fazer, do que não fazer, é uma ajuda mesmo. A doutora pega na nossa mão e nos ensina mesmo a identificar tudo do nosso corpo. Isso é incrível. Tenha em mente que você não precisa de anticoncepcional para prevenir uma gravidez. Conheça o seu ciclo, desde que você saiba reconhecer quando você está fértil. Pois sabendo quando você está fértil, você vai usar o preservativo. Ah, não gosto de preservativo. Então não tenha relação no período fértil. Já no período não fértil, você não pode engravidar. O nosso corpo está todo preparado para descansar, nós não ovulamos, nosso corpo não está apto a receber o espermatozoide. E mesmo que receba, mesmo que a gente tenha relação desprotegida, na nossa fase não fértil, a gente não engravida. O anticoncepcional estava acabando com a libido e com o casamento dela. Ele chegava a reclamar que você não procurava ele? Sim. E eu ficava triste, né? Porque eu realmente não tinha vontade de nada. Nada. Assim, doía, porque tava muito seco, né? Vivia com candidíase. Então, assim, tava bem difícil mesmo. Eu tava muito triste. Falei, alguma coisa tá errada. Eu acho que é o anticoncepcional que não tá, né, fazendo bem pra mim. E aí eu resolvi parar de tomar, assim. Falei, agora eu preciso encontrar um método, alguma coisa pra mim viver em paz, sem ter aquele medo, né? Será que eu vou menstruar? Será que eu engravidei, né? E aí eu comecei a pesquisar e apareceu você no Instagram. E aí foi onde eu investi. E agora faz 8 meses que eu estou livre, liberta desse veneno, né, que me fazia tão mal. Nossa, ele tá todo feliz, né? Ele e eu principalmente também, porque agora eu sou outra mulher, né? Como é que eu faço, meu Deus? Eu não posso mais, não quero mais tomar anticoncepcional. Eu falo sempre dos 3 pilares do domínio do seu ciclo. Primeiro, você conhecer o seu ciclo. Quando é que começa? Quando é que termina? Está durando quantos dias? 26? Ou é 28? Ou se é mais longo, de 35? Veja se ele está desregulando. O que é que faz ele desregular? Sabendo disso, ali no mesmo tempo, vai atrás de conhecer seu corpo. Vê se você consegue ver quando é que você está fértil, quando é que você não está. E junto disso tudo,
usar o preservativo do jeito certo. Tem muita mulher, às vezes, aí que dá bobeira e engravida porque fez coisa errada. Meninas, é basicamente isso. Você quer aprender a viver livre do anticoncepcional, ser segura, como a Érica está falando, como eu sou, como outras meninas já são, sem engravidar sem querer, é totalmente possível, desde que você siga esses passos que eu falei aqui. Conhecer o ciclo, aprender a reconhecer quando está fértil, quando não está, e usar o preservativo do jeito certo. Tá? Como é que é a injeção trimestral? Meninas, a injeção trimestral, a cada 3 meses a mulher faz a administração da injeção. E a injeção trimestral, se o anticoncepcional por si só já é uma bomba hormonal, na minha visão, a injeção trimestral, ela é assim é um canhão, sei lá, um tanque de guerra de hormônio. Porque assim, é muito hormônio que essa mulher recebe. Se você quisesse jogar uma bola de canhão numa formiga dentro da sua casa, você vai matar a formiga? Vai, mas vai acabar com a sua casa, né? Não precisava. E nenhuma mulher precisa se intoxicar com algo químico artificial para prevenir uma gravidez, sendo que é totalmente possível você prevenir uma gravidez sem usar anticoncepcional. E nenhuma mulher precisa se intoxicar com algo químico artificial para prevenir uma gravidez, sendo que é totalmente possível você prevenir uma gravidez sem usar anticoncepcional. Só que não te falaram isso. Te falaram que o anticoncepcional é a única forma de prevenir uma gravidez. Mas isso não é verdade. Os efeitos estão aí dentro do seu corpo. Por exemplo, dor de cabeça, ganho de peso, falta de libido. A longo prazo já foi mostrado câncer de mama, pelo amor de Deus, olha. Isola, para não pensar que eu estou desejando, mas eu estou falando de estudos, de dados científicos. Mulheres que passaram muito tempo na vida usando anticoncepcional têm mais chance de desenvolver câncer de mama. Aí vem a trombose, coisas que no futuro você pode vir a ter, mas você vai pagar para ver? Fica essa questão. O anticoncepcional é uma bomba hormonal, mas você sabe como ele funciona? Muitas mulheres usam o anticoncepcional e não faz ideia de como é que esse medicamento funciona no corpo dela. E às vezes você só sabe que tem que tomar aquela hora, ou então você tem que tomar injeção a cada mês, porque se você não tomar, você vai engravidar. Então assim, você sabe só o básico. Aí quando você vai procurar saber alguma coisa do anticoncepcional, já é porque você está se sentindo incomodada. Desde que eu comecei a usar o anticoncepcional, eu sinto dor de cabeça. Olho pro meu marido, não tenho vontade de fazer nada. Desde que eu comecei a usar o anticoncepcional, que eu comecei a ganhar peso. E assim, vocês não têm culpa, tá? Vocês são vítimas de uma sociedade que enraizou na cabeça de vocês, das mulheres, que o anticoncepcional é a salvação, é o único jeito, é a única forma de prevenir a gravidez. É isso e acabou. Mas não é. Se essa mulher conhecer o ciclo menstrual dela, ela consegue tranquilamente evitar uma gravidez, com segurança. Buscar o conhecimento do ciclo menstrual vai solucionar o seu medo de engravidar sem planejar, depois que separar o anticoncepcional. Se vocês forem atrás das soluções, buscar conhecer os métodos não hormonais, buscar entender como é que o seu ciclo menstrual funciona, que é uma das principais habilidades do método Domine Seu Ciclo, você vai viver a plenitude do ser mulher. Uma mulher plena, uma mulher que sente prazer, uma mulher que tem desejo, uma mulher que é super inteligente, desenvolta, com ideias, uma mulher viva por dentro. Que quem faz isso são os nossos hormônios. E a mulher que não tem os hormônios funcionando dentro dela, por causa do uso do anticoncepcional, é uma mulher que está mortificada, amortecida. Então, por isso, vocês vão agradecer a oportunidade que você teve de viver essa vida. Dominando o seu ciclo, você vai ser capaz de planejar a gravidez para o melhor momento aí, é seu e do seu marido. A indisposição provocada pelo anticoncepcional não é culpa sua. Esses hormônios que os nossos ovários produzem são fundamentais, não só para deixar a gente fértil e não fértil durante um mês, para que a gente possa gerar uma vida ali, mas também para a nossa saúde, para a nossa vitalidade, dos ossos, dos músculos, do cérebro, da pele, do cabelo, de tudo que vocês imaginarem. Nós somos produto dos nossos hormônios femininos, nós mulheres. Por isso que quando as mulheres chegam na menopausa, elas têm um bocado de problema de saúde, porque elas têm uma diminuição drástica dos hormônios delas. O que está fazendo no seu cérebro? No seu cérebro, o anticoncepcional está fazendo você ficar deprimida, ansiosa, com a baixa autoestima, às vezes fica até meio triste, sem ação. A autoestima, o senso de competição da
da mulher que não usa anticoncepcional é muito maior, é muito melhor, é 6 vezes maior do que a mulher que usa anticoncepcional. E como é que o anticoncepcional tem essa capacidade de afetar tão intensamente a vida de uma mulher desse jeito? É basicamente assim: o anticoncepcional que você toma, seja a pílula, seja a mini pílula, seja o DIU hormonal, todos esses entram na corrente sanguínea e nesse sangue tem hormônios do anticoncepcional. Para onde é que esse hormônio vai? Ele vai para toda a parte do corpo, não vai só para os seus ovários, vai para o cérebro, vai para o estômago, vai para o intestino, vai para a sua pele. Aí você começa a entender a sua dor de cabeça, você começa a entender porque seu intestino não está funcionando direito. Alguns tipos de anticoncepcionais dão espinha, aí você passa a entender por que sua pele está tão oleosa e está com espinha, porque seus seios estão tão doloridos o tempo inteiro. Algumas mulheres, pior ainda, desenvolvem hipertensão arterial por causa do anticoncepcional. Mas como é que eu vou parar de usar o anticoncepcional? Não, se eu parar eu vou engravidar. Não, e se você seguir o caminho certinho, você não vai engravidar sem querer. A Thalita ia se casar, mas não queria usar anticoncepcional. Antes, tinha muita insegurança, né? Eu até cheguei a ir a um ginecologista e ele não sabia me orientar, a não ser com o anticoncepcional. O meu irmão, ele também é médico e o que ele me indicou foi o anticoncepcional. Então, eu vi, assim, que ao meu redor não tinha pessoas que conheciam sobre o assunto. Mas aí, quando eu te conheci, eu fui e joguei as cartas. Falei, não, agora eu vou. Eu senti mais confiança em você. Por ser da área da saúde, por ser doutora em fisiologia, por ser mulher. Aí eu tive essa confiança. Eu tenho o privilégio de ter esse conhecimento, porque a maioria das mulheres ao redor não sabem disso e continuam usando anticoncepcional. Muitas não entendem do malefício do anticoncepcional para elas, né? Então, eu vejo que é um privilégio esse conhecimento. E que eu não pretendo usar anticoncepcional nunca. Eu quero falar sobre alguns problemas silenciosos que o anticoncepcional pode provocar a longo prazo. Esse estudo que eu mostrei para vocês aqui mostra que o uso de anticoncepcional a longo prazo pode levar ao aumento da pressão arterial. Ou seja, está com a pressão normalzinha, aí você começa a usar anticoncepcional e sua pressão começa a subir. E qual é o risco dessa pressão alta? AVC, infarto do miocárdio, embolia pulmonar. Eu, inclusive, tive uma aluna que chegou para mim e falou: eu estou te procurando, eu quero conhecer o seu método porque eu não posso mais usar anticoncepcional porque minha pressão está muito alta e eu só tenho 24 anos. Marina é o nome dela, que já fez mais de um ano que está sem anticoncepcional, segura e sem engravidar. Se você conhecer o seu ciclo menstrual, saber exatamente quando você está fértil, quando você não está, você não precisa usar anticoncepcional para viver segura e sem engravidar. Você agora está parando de usar o anticoncepcional. O que foi que aconteceu entre 16 de fevereiro e 14 de março com essa mulher? Ela passou pela menstruação, ela passou pelo período fértil, ela passou pelo período não fértil. Ela teve um ciclo menstrual verdadeiro. Essa mulher não usa anticoncepcional. E o que fez ela passar por essas fases foram os seus hormônios naturais, principalmente o estrógeno e a progesterona, que são produzidas agora por quem? Pelos ováriozinhos delas que voltaram a funcionar. Então, a primeira coisa que você precisa saber na hora que você decidir parar de usar o anticoncepcional é que a partir de agora você é uma mulher que tem um ciclo menstrual. E para que você viva livre do anticoncepcional, totalmente segura, podendo planejar a sua gravidez, você tem que saber como é que é o seu ciclo menstrual. Esse é o primeiro pilar do método Domine Seu Ciclo. Muita mulher me pergunta como é possível viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar, e eu vou responder isso nesse vídeo. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana e nesse perfil eu ajudo mulheres a viverem livres do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Já deixa aqui seu like para não perder os próximos vídeos. Toda mulher que deseja prevenir gravidez de forma natural, sem anticoncepcional, precisa saber que nossa capacidade de engravidar está relacionada a 2 hormônios, o estrógeno e a progesterona. Esses 2 hormônios determinam se uma mulher pode engravidar num determinado momento do mês. Nosso estrógeno, por exemplo, ele é predominante ali no nosso período fértil, quando a gente pode engravidar. Já a progesterona só existe depois que o período fértil acaba. Esses 2 hormônios modificam o corpo da mulher ao longo do mês e identificar essas mudanças é o segundo pilar do método Domine Seu Ciclo. Assim, você vai conseguir viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Você então ficou anos da sua vida vivendo nessa rotina de usar a pílula, sangrar um pouquinho, usar a pílula, fazer... E de repente essa mulher para de usar o remédio.
Meu Deus, e agora? Sem anticoncepcional, eu posso engravidar a qualquer momento. Enquanto você não aprender sobre o seu ciclo, a reconhecer quando está fértil e quando não está, e a se proteger no seu período fértil, não tenha relação desprotegida, pelo amor de Deus, porque senão acaba realmente engravidando sem querer. Por quê? Porque você não sabe ainda. Basta você agora ir buscar o domínio do seu ciclo. Domine seu ciclo, desenvolva essas 3 habilidades que eu falei aqui, que você vai conseguir se libertar desse medo de engravidar sem querer, vai conseguir planejar a sua gravidez para quando você quiser e nunca mais você vai precisar usar anticoncepcional para isso. Uma das soluções para acabar com esse medo de engravidar é se informar sobre os métodos de planejamento familiar, que não seja hormonal, que não te submeta a uma intoxicação com hormônios artificiais que vão fazer você diminuir a sua qualidade de vida. Um exemplo muito simples aqui: camisinha masculina. Muita gente pega esse método que é extremamente eficaz para prevenir gravidez, mas tem gente que usa errado. Pomadas ginecológicas também, se vocês pararem para ler a bula, vai ter lá escrito que algumas podem danificar o preservativo. Então veja uma coisa tão simples que às vezes passa batido. Portanto, saber por que e como funcionam os métodos não hormonais é fundamental e é uma das maiores soluções para quem quer aprender a viver sem anticoncepcional, com segurança e podendo planejar essa gravidez ao melhor momento da vida dela.